Olá, bom dia. Pegando o gancho aí da discussão da Amy e da Sofia, eh, essa questão do conservadorismo crescente, ela é até curiosa, porque se a gente fazer o resgate histórico, né, do último milênio, pelo menos, os conservadores sempre estiveram do lado errado da história. Eles sempre foram vencidos e eles sempre estavam defendendo alguma coisa que na época havia uma justificativa porque a sociedade estava, vamos dizer, menos evoluída naquele momento. Mas na sequência a gente, né, naturalmente, pelo processo de evolução moral que a sociedade sofre, aquele momento histórico acaba sendo superado. Então, podemos ver isso na questão da manutenção do regime de escravidão, nas questões dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas com deficiência, dos direitos trabalhistas, né? Pensando no Brasil, principalmente aí, 13º, final de semana, férias remuneradas, então toda uma questão que os conservadores sempre estiveram contra. E, na verdade, isso evoluiu e hoje a gente não consegue nem imaginar a sociedade sem esses avanços. Então, deixando bem claro, né, então, caros conservadores, né, vocês estão do lado errado da história. Então, daqui a 30, 40 anos, vocês vão ter se arrependido de estar nessa posição. Bom, minha questão na segurança pública hoje é hum, sobre as imagens, né, a forma com que a PM se manifesta. A última vez foi como a PM se vê, agora como a PM se apresenta. Na verdade, as polícias em geral, mas de novo a gente foca na PM por ser as maiores corporações que tem no Brasil e por ter o maior contato direto com a população. Todo mundo deve ter ficado sabendo, né, há 2 semanas atrás, daquela vídeo trágico publicado pela Polícia de São Paulo, que mostrava uma cerimônia de encerramento de um treinamento, com uma cruz em chamas, e o pessoal fazendo um sinal semelhante ao Sieg Heil. E isso é um problema que as polícias têm, e ele é muito mais profundo e muito mais institucional do que se acredita. Então, a Polícia Militar no Brasil é força auxiliar e reserva do Exército. E ela tem essa proximidade com o Exército, torna ela mais militarizada do que deveria. Porque, bom, as polícias militares todas, né, foram criadas durante o governo militar, porque as polícias militares eram muito grandes, elas tinham um poder bélico muito grande, e numa eventual revolta, as polícias tomariam o exército quase que instantaneamente. Elas eram muito maiores do que as Forças Armadas. Então foi criada a Instrução Geral das Polícias Militares e se subordinou as polícias militares ao Exército. Junto com isso, houve toda uma padronização. Cada estado tinha polícia com seu nome, com a sua estrutura, com seus postos, era bem diversificado. Como a gente espera que seja, né, numa federação de verdade. Mas a partir daquele momento foi tudo padronizado. Então, todas as polícias têm os postos iguais do Exército, se sujeitam aos regulamentos que são muito parecidos com o do Exército e, e são subordinados a ele. E quando a gente fala que é subordinada, não é porque qualquer oficial do Exército que chegar pode dar uma ordem para um policial militar. É mais profundo que isso, né? Então, além de todo o controle de armamento, aí tem as visitas de inspeção feitas pelos generais, principalmente, nos quartéis, e aí tem toda uma correria para deixar tudo perfeito para recebê-lo. Tem o controle da educação, o controle de formação. Então, todo currículo, né, dos polícias militares tem que ser aprovado pelo Exército e ser inspecionado com razoável frequência. Então, as polícias, elas são, de fato, cria do Exército. Como isso foi feito lá na década de 60, então todo mundo de lá para cá, né, foi formado
tem o dedo do Exército, de alguma forma, na formação de todos os policiais que estão trabalhando hoje. E isso se reflete também nessas formações especializadas. E aí é que entra o nosso grande problema. Imagino que todo mundo aqui tenha visto o primeiro filme Tropa de Elite, do José Padilha. Se não viram, recomendo assistir o filme, ele é muito bom, ele é bem realista, né? Embora muita gente tenha entendido que era um elogio à polícia, ele está sendo uma crítica à polícia. Mas numa determinada parte do filme existe o treinamento para trabalhar no BOP. Eles mostram como é o treinamento, as fases do treinamento, né? E tudo bem, no filme a gente assimila que tem um contexto específico, né, de filtragem de pessoal. Mas na verdade vamos pensar, aquele policial está sendo treinado para prestar segurança pública. E como nós já discutimos aqui várias vezes, segurança pública não é repressão, segurança pública é mediação. Então, a polícia violenta nunca deveria existir. E sempre que a polícia tem que ser, né, repressiva de alguma forma é porque ela já falhou muito antes. Então, a gente está focando na solução do problema lá depois, né? Como se a gente não desse bola para as vacinas e elogiasse, né, a medicina por conseguir resolver a doença depois de estar instalada. E então essa representação que tem no filme, ela é bem realista no sentido de que não está tendo nenhum treinamento policial. O policial não sai dali sabendo de segurança pública, ele não sai prestando o melhor serviço para a população. Ele sai só mais violento, ele sai só mais traumatizado. Inclusive, tem alguns estudos que avaliam o nível de estresse pós-traumático causado em policiais que fazem esse curso. Em algumas polícias, inclusive, tem protocolo de fazer uma avaliação psicológica de quem desiste do curso, para ter ideia de como é complexo isso. Mas tem toda essa cultura, né, como a gente já comentou antes, que a gente devia focar no policial que faz o policiamento ordinário, porque esse é a maior parte, e esse é o cara que está fazendo segurança pública de fato. O cara de operações especiais é o cara que foi usado numa situação muito específica, num momento muito específico e por pouco tempo. E então é relevante que a gente comece a discutir a necessidade desse tipo de curso. E aí aquilo que foi demonstrado ali naquele vídeo é a realidade de praticamente qualquer curso desse de operações especiais, táticas, ou qualquer um nessa área, né? Eles só servem para alimentar e aumentar a violência e truculência do policial, então treiná-lo, né, basicamente como se treina um cachorro de ataque. E ele tem toda essa mística e essa simbologia que é absolutamente questionável. O símbolo do BOP é uma caveira com uma faca enfiada. Eles dizem que, mas a caveira significa a vitória da morte, vitória da vida sobre a morte. Mas, pelo amor de Deus, é genérico. Todo mundo olha uma caveira e pensa morte. Ninguém pensa que, não, eles estão vindo trazer a vida. Ninguém faz isso. Então, eles podem dizer o que eles quiserem sobre aquilo, mas a mensagem que é transmitida é outra. Tem vários, né, as polícias civis hoje têm os grupos de operações especiais dele, que também usam simbologia com caveira. A gente sabe que quem que usava simbologia com caveira e, né, quais são as, os grupos que têm essa menção. Então, vai começar a pensar que o que a gente quer, o que a gente espera e o que a gente está fazendo nesse meio tempo. É muito importante que essa discussão aconteça, é muito importante que você traga isso à baila, é muito importante que você fale, cara, por que você está usando uma caveira na tua viatura? Ou por que você está queimando uma cruz na tua formação? Ou por que você está jogando água no policial durante o treinamento, ou gás lacrimogênio, ou fazendo ele correr muitos quilômetros, ou gritando no ouvido dele? O que isso está trazendo de benefício para o policial, para a polícia e principalmente para a sociedade na parte de segurança pública? Então, é isso, muito obrigado e um ótimo final de semana.